e hoje teve depoimento, né, do Moraes à Polícia Federal, seus familiares também, disseram que as supostas hostilidades contra eles na Itália tiveram motivação política. Segundo a família do ministro do STF, a mulher identificada como Andréa Munarão abordou o magistrado no aeroporto internacional de Roma, enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP, e o chamou de comunista, comprado e bandido. Olha, esses 3 rótulos já tinham aparecido na queixa inicial. Agora, eles foram reiterados no depoimento. Já vou explicar por que eu estou dizendo isso. Ela também teria afirmado que o ministro que preside o TSE fraudou as urnas e roubou as eleições. Isso de acordo com o depoimento do Moraes e dos seus familiares. Nesse ponto, pelo menos para mim ainda não está claro, se isso apareceu na queixa original. Pelo menos de acordo com as notícias da imprensa, isso aí apareceu agora, no depoimento. E eu já vou explicar por quê. Mas ainda de acordo com o depoimento, eles disseram para Andréia que ela seria processada caso não parasse com as ofensas. E, em seguida, o empresário Roberto Mantovani Filho, que é casado com Andréia, teria avançado contra o filho do magistrado, filho do Moraes, repetindo essas acusações. E depois, segundo o relato da família de Moraes, o Roberto deu um tapa no rosto do filho do ministro, que estava se movimentando para gravar com o celular as ofensas proferidas pelo casal. Na sequência, um estrangeiro teria impedido novas agressões. Então surgiu aí esse personagem, um estrangeiro que teria feito parte ali da turma do Deixa Disso. A família do Moraes disse ainda à PF que os suspeitos foram embora por alguns minutos e retornaram à sala VIP para ofender o ministro. O Alex Zanata, que é o genro do Roberto e da Andréia, dessa família aí que está sendo investigada, também teria hostilizado a família do Moraes. Vamos interromper aqui e eu só vou chamar a atenção para aquele ponto específico, porque isso tem consequências. Quando se diz que a mulher daquela família investigada, ela acusou o ministro de fraudar as urnas e ter roubado as eleições, bom, isso vamos verificar, de acordo com as investigações, pelas imagens, etc., se isso aconteceu ou não. Mas essa alegação, ela reforça aquele discurso de que o ministro estava sendo coagido e que, portanto, aí vem todo um malabarismo jurídico, né? Que porque houve uma ofensa com alguma conotação política, então isso seria uma coação, uma tentativa de cercear a liberdade do ministro para votar e para decidir, logo seria uma hipótese de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E aí isso justificaria a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das fake news, para tomar decisões contra essa família, como a Rosa Weber, então, agora presidente da Corte, tomou de determinar a operação de busca e apreensão. Nós já comentamos aqui que ninguém abole o Estado Democrático de Direito no Brasil praticando ofensa verbal em aeroporto de Roma. Nós somos contra a ofensa verbal, acho absolutamente legítimo que haja uma apuração para apurar, para investigar exatamente o que aconteceu, as responsabilidades individuais, etc., dentro daquilo que costuma acontecer com ofensas verbais contra qualquer cidadão. Agora, que uma família com 3 pessoas tenha colocado em risco o Estado Democrático de Direito no Brasil por meio de ofensas verbais no aeroporto de Roma, na Itália, aí já é uma forçação de barra para você ter mais poder, para você poder fazer aquele tipo de punição considerada, entre aspas, exemplar. E não é para ser exemplar, é para ser de acordo com a lei. Se a aplicação da lei tem um efeito exemplar, isso é consequência da aplicação da lei. Agora, ninguém tem que ampliar a lei ou turbinar a aplicação dela para que seja exemplar. Então, só vamos deixar claro aqui as nuances desse episódio, Wilson. Ô Felipe, você já ouviu falar de ataque à democracia à moda Neymar? Que eu acho que é esse caso, sabe? Eu acho que é bem esse caso, sabe? Aquelas... Oi? Qual é a analogia? Não, sabe aquela coisa, sabe? Quando o Neymar ele tá trombando contra o jogador,
força uma falta e foge da jogada, sabe? Nossa, já dá uma... Toca no Neymar, ele já tá fingindo que já tá com uma lesão exposta, sabe? E parece que é isso, é um ataque à democracia à moda Neymar, nesse caso, porque você, lógico, não vou dizer aqui, como você falou muito bem, não vou aqui fazer nenhuma defesa de gente que sai xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal em aeroporto fora do país. Eu sou contra qualquer ato de violência. Agora, reforçando, né, gente? Por favor, né? Entre xingar um ministro do Supremo Tribunal Federal e você dizer que isso é um ataque à democracia, há uma diferença aí abissal, há uma diferença grandiosa. Isso me parece muito, ô Felipe, mais uma tentativa de recado de ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a qualquer pessoa que possa falar mal de integrante da Suprema Corte. A gente já é uma forma muito exaustiva. Esse tipo de jurisprudência, esse tipo de manifestação, ou esse tipo de procedimento policial que se instaure tendo como vítima ministro do Supremo Tribunal Federal, cria no Brasil dois tipos de cidadãos. Um cidadão de primeira classe e um cidadão de segunda classe. Esse é que é o grande problema, esse que é o grande risco. E agora, Felipe, eu estou pensando aqui, fazendo aqui uma analogia, se essa mesma jurisprudência do Alexandre de Moraes fosse, por exemplo, adotada lá em 2022, quando aconteceu alguma coisa muito parecida lá com o Luiz Roberto Barroso, o que poderia ter acontecido já naquela época? Naquele momento, o Barroso, com todas as suas restrições, todos os seus problemas, ele foi lá atacado, xingado por militante, ele foi lá e respondeu, opa, perdeu, mané, né? Ah, não amola, não me torra a paciência. Foi fora do decoro? Foi. Mas pelo menos resolveu ali uma questão, né, que me parece muito mais trivial. Agora, me parece que esse caso do Alexandre de Moraes tem muito mais a ver com uma discussão de rua, como aconteceu no caso do Luiz Roberto Barroso em 2022, do que, de fato, um ataque à democracia orquestrado, que tenha sido planejado por um ser que pensou, nossa, caramba, o Alexandre de Moraes vai estar no aeroporto de Roma, então você, meu amigo, você que vai estar lá, xinga o Alexandre de Moraes e ataca a democracia, porque tudo faz parte de uma grande rede de aliados do ex-presidente da República para atacar a democracia brasileira. Acho que essa narrativa de que houve um ataque à democracia não se sustenta, não para em pé. Exatamente. E lembrando que aqui ninguém está acusando ninguém de mentir nas alegações, porque a gente não tem todas as imagens, a gente não tem o som, a gente não tem o quadro completo ainda. Vamos esperar o relatório final para avaliar as responsabilidades. Agora, é preciso que os investigadores apurem se há realmente provas de que um deles disse que o Moraes fraudou as eleições, etc. Porque se não houver, você não tem nem como criar esse malabarismo todo. E ainda que haja provas de que houve essa acusação, ela não justifica esse malabarismo todo. Vai dizer que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É bate-boca, é ofensa verbal, eventualmente pode ser enquadrado como crime contra a honra, se assim se apurar, de acordo com as palavras que forem ditas, pode gerar uma indenização, em casos mais graves, envolvendo calúnia, eventualmente pode gerar até uma pena. Agora, não se abole o Estado Democrático de Direito do Brasil no Aeroporto Internacional de Roma dessa maneira, né?